Olá pessoal, esse é mais um vídeo de Direito Empresarial e hoje eu vou tratar de cada tipo de sociedade com personalidade jurídica. As sociedades simples são sociedades não empresariais que têm por objeto o exercício de atividade rural, intelectual, de natureza científica, literária ou artística. Para a formação da sociedade simples, é necessário a constituição do contrato social, que indique o nome dos sócios, suas qualificações, o capital social e o objeto da empresa, as obrigações dos sócios, e deverá ser indicado também no contrato social a participação de cada sócio nos lucros e perdas, devendo o contrato social ser inscrito no registro civil de pessoas jurídicas no local da sede da empresa. E poderá um sócio ser pessoa física ou jurídica, sendo que o incapaz poderá ser sócio, mas não exercerá a administração da sociedade e o seu capital social deverá estar integralizado. Cada sócio deverá realizar suas contribuições de acordo com o contrato. No mais, os sócios podem integralizar suas cotas com serviços, bens ou dinheiro. E quanto à responsabilidade do sócio, esta será ilimitada, mas subsidiária em relação à sociedade. E caso o sócio seja excluído ou tenha se retirado da sociedade, será responsável pelos débitos sociais existentes referente ao período que participou da sociedade, assim como os 2 anos após a averbação da modificação do contrato social. A sociedade em nome coletivo está disciplinada no Código Civil nos artigos 1039 e seguintes, e caso haja lacuna para este tipo societário, será aplicado as leis de sociedade simples, e só poderá ser sócio pessoas físicas, não sendo permitido a inserção de sócios de pessoa jurídica. Uma característica dessa modalidade está na responsabilidade dos sócios, que é ilimitada com relação às obrigações sociais. Porém, esta responsabilidade é subsidiária. Dessa forma, os sócios respondem solidariamente entre si após os bens da sociedade já terem sido executados e serem insuficientes para a satisfação da dívida. A sociedade em comandita simples tem por um atributo o fato de possuir 2 tipos de sócio, sendo os comanditários e os comanditados. Os sócios comanditários poderão ser pessoa física ou jurídica e têm sua responsabilidade limitada ao valor da cota subscrita e não integralizada, e os sócios comanditados são obrigatoriamente a pessoa física. A sociedade limitada está prevista no artigo 1052 a 1087 do Código Civil, e poderá um sócio dispor no contrato social as características preponderantes que irão reger a empresa, podendo ser de sociedade de pessoas e ora sociedade de capital, sendo que para sua constituição é necessário a confecção do contrato por escrito, que deverá ser inscrito no registro público. E para a integralização do capital, os sócios poderão contribuir com bens, sendo vedado a contribuição com serviços, e o capital social é dividido em cotas sociais, podendo ser iguais ou desiguais. Os órgãos que compõem a sociedade limitada são a Assembleia Geral de Cotistas, os administradores e o Conselho Fiscal. É na Assembleia Geral dos Cotistas que os sócios se reúnem para tomar as decisões da sociedade, sendo que nessa modalidade de sociedade, as deliberações poderão ocorrer na forma de assembleia ou de reunião conforme o contrato social. Apesar de as principais decisões serem tomadas pelos sócios, as demais decisões são atribuídas aos administradores, sendo estes competentes pelas práticas dos atos de gestão e da representação da sociedade em face de terceiros. E cabe destacar que não poderá ser administrador a pessoa jurídica. Já o Conselho Fiscal tem a função de supervisionar os administradores da sociedade, devendo assim realizar os exames de livros e papéis da sociedade, lavrar no livro as atas do Conselho Fiscal e o resultado destes exames, fornecer pareceres sobre negócios e as operações sociais, denunciar erros e entre outros.
A dissolução da sociedade limitada poderá ser parcial ou total. Na dissolução parcial, poderá incorrer em razão da retirada de sócio, seja pelo seu direito de recesso ou por sua exclusão, podendo essa exclusão ser extrajudicial ou judicial. Já a exclusão total poderá ocorrer pelo vencimento do seu prazo de duração, a menos que se prorrogue automaticamente por ter ocorrido oposição dos sócios, ou pela falta de pluralidade de sócios por mais de 180 dias, ou poderá ser dissolvida totalmente pela extinção da autorização para funcionar. E no que diz respeito à sociedade incomandita por ações, está disposto no Código Civil, nos artigos 1090 a 1092, e será aplicado de forma supletiva às normas da sociedade anônima, e sendo uma sociedade de capital, tem autonomia para realizar a transferência pelos acionistas de suas respectivas ações, assim como existe a liberdade do ingresso de acionistas e credores particulares com a penhora de ações. As sociedades cooperativas são sociedade não empresarial, sendo exigido para sua constituição o desenvolvimento de uma atividade econômica, mas essa atividade deverá ser desenvolvida sem o intuito lucrativo. Nessa modalidade, os sócios se reúnem para a melhoria de seus membros. Sendo assim, a cooperativa presta serviços aos seus sócios, sendo permitido o ingresso de qualquer pessoa na companhia, desde que preenchidos os requisitos para isso. E de acordo com o artigo 1097 do Código Civil, consideram-se coligadas as sociedades que em suas relações de capital são controladas, filiadas ou de simples participação. E de acordo com o artigo 1098, é controlada a sociedade cujo seu capital uma outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores, ou seja, a sociedade coligada esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta controladas. Coligadas ou filiadas são as sociedades que participam com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la. E de simples participação é a sociedade que possui menos de 10% do capital com direito de votos de outra sociedade. E o último tipo societário é a sociedade anônima, que é uma sociedade empresarial regulada pela Lei de número 6.404 de 64 e tem como característica ser uma sociedade de capital, sendo que tem mais importância o quanto de contribuições dos acionistas do que as suas características pessoais. O capital social é dividido em ações, que são título de livre circulação pelo proprietário e independe do consentimento dos demais acionistas, sendo que essas ações representam frações idênticas do capital social, sendo livremente circuláveis, e os acionistas são responsáveis unicamente pelo valor das ações por eles subscritos e ainda não integralizado. E é obrigatório que o objeto social deste tipo societário esteja definido de modo preciso, sendo o objeto social a atividade econômica a ser desenvolvida pela companhia. É isso, pessoal! Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.